A palavra de Deus, quando Jesus despede os 70, ele diz o seguinte: olha, em cada casa que entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Então, eu quero cumprimentar aos irmãos com a paz do Senhor. E quando eu cumprimento com a paz do Senhor, eu cumprimento com aquela palavra que o Senhor Jesus, que é Shalom. Shalom, para nós, em português, significa simplesmente paz. Mas para o judeu ele tem um significado muito especial. É uma palavra muito densa. Ela significa não somente paz, falta de guerra, não, mas ela significa paz e tudo o que advém da paz. Saúde, tranquilidade, prosperidade, ou seja, o shalom de Deus é algo muito intenso. E é com esse shalom que eu quero cumprimentar os irmãos. É uma alegria muito grande, um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Eu já conhecia a Nova Esperança, ainda da época que estava lá, St. Paul's. Isso, exatamente. Eu conheci a Nova Esperança em 2007. Né? E algumas vezes a gente vinha para cá, para os Estados Unidos, os meus filhos nasceram aqui, e nós frequentávamos lá a igreja. Sempre foi uma bênção para nós. Eu achei bacana a hora que eu entrei aqui e que eu vi esse teto, eu falei assim, isso aqui parece uma arca, né? E assim como parece uma arca, que como a arca de Noé, saia o povo que vai colonizar, que vai mudar essa nação. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de 3 João, no capítulo 1. 3 João, capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de um assunto muito importante. Muito importante, que muitas vezes a gente relega, a gente não consegue dar nem a dimensão do que é esse assunto. 3 João, capítulo 1, João está escrevendo para Gaio. Gaio era um líder religioso, um líder cristão, um líder da igreja, e que ele permanecia dentro da verdade. Ele era fiel ao Senhor Jesus. E João está escrevendo para Gaio, e ele escreve o seguinte: ó amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Pai, a tua palavra foi lida e agora nós pedimos a orientação do teu Santo Espírito para que nos revele o que o Senhor nos quer falar, em nome de Jesus. O João aqui, ele já era velhinho, né? Então ele escreve para Gaio e fala aqui é o ancião que está falando para vocês, para você, Gaio. Aqui é o velhinho, aqui é o vovô. Esses dias minha esposa está falando alguma coisa no telefone, que ela saiu e foi viajar para São Paulo, e ela falou, olha, sentou um velho do meu lado, e aqueles velhos que quer ficar se engraçando e conversando, e aí minha filha falou assim, mãe, o Ded é velho. Né? Mas o João está colocando uma coisa muito importante. Ele fala, Gaio, a sua alma, a sua vida espiritual, ela está indo muito bem. Você é um servo fiel, você permanece na verdade. Mas, assim como a sua vida espiritual, assim como a sua vida com o Senhor está indo muito bem, está de vento em popa, a sua saúde tem que estar do mesmo jeito. E ele diz para cuidar da saúde. E nós temos assim, no nosso dia a dia, nós temos relevado muito a nossa saúde. Seja pelo trabalho do dia a dia, pela busca pela sobrevivência, a busca para sustentar a nossa família. A nossa luta não é fácil. Nossa luta não é fácil. Às vezes alguém pode estar aí e falou, mas o pastor é médico. Como ele fala que a vida não é fácil, o pastor é médico. Esse mês de junho, maio, junho, nós moramos em Londrina, e eu fui trabalhar em São Paulo, e eu ficava assim, 10 dias em São Paulo, 2 dias em casa. Uma semana em São Paulo, 2 dias em casa.
dormindo no hospital, né? Então, a nossa vida não é fácil, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos os nossos desertos, e é no deserto que nós vamos crescer. O Senhor Jesus, depois que foi batizado, ele foi para onde? Para o deserto. O povo, quando saiu do Egito e foi para onde? Para o deserto. E o povo ficou no Egito, no deserto por 40 anos. Por que o povo ficou no deserto por 40 anos? E por que daquele povo que saiu do Egito, só Josué e Calebe entraram na terra prometida? Porque aquele povo tinha a mentalidade de escravo. Aquele povo tinha a saudade dos melões e dos pepinos que tinha no Egito. Então, o deserto serviu para destilar e dar uma nova mentalidade para aquele povo, mas para o povo que estava nascendo. E fazendo uma analogia para nós, quando nós passamos pelo deserto, nós não saímos a mesma pessoa. Nós saímos do deserto uma pessoa diferente. E o deserto é uma coisa que às vezes a gente olha e não vê o fim. E a gente se desespera. Eu tenho trabalhado muito, eu sou cirurgião de formação, a minha dissertação de mestrado foi sobre a saúde mental dos pastores. E quando eu comento esse assunto e eu falo com as pessoas, eles falam, mas como isso? Mas como que o pastor tem problema de saúde mental? O pastor ele é visto como um super-herói. Assim como o filho vê a mãe, o pai como super-herói, a igreja, as pessoas fora da igreja, não veem o pastor como um ser humano. Veem o pastor como um super-herói. Assim também as pessoas veem os líderes da igreja, não como seres humanos, mas como super-heróis. Então, nós temos aqui a Liga da Justiça. Né? Então, o Superman é o pastor. Nós temos a Mulher Maravilha, nós temos o Batman, nós temos o Robin, e aí nós vamos. E essa é a visão que nós temos da igreja e da sua liderança. Eu queria mostrar para vocês algumas estatísticas que eu acho que a maioria de vocês vai se surpreender. As doenças mentais, ou os transtornos mentais que mais afetam as pessoas no mundo são a ansiedade, a depressão e o burnout. O burnout é aquela situação em que você está queimado, que você já não tem mais forças para trabalhar. É o extremo. É quando a situação ficou tão pesada, mas tão pesada, que você não tem ânimo para fazer mais nada. Você não tem ânimo para trabalhar. E ele está ligado ao trabalho. Mas esses agravos de saúde mental, eles significam numa empresa, vocês terem ideia da importância, 5,8% da folha de pagamento de uma empresa é gasto com problemas de saúde mental. Não que a empresa pague o tratamento para o funcionário. Não, mas faltas, diminuição da produtividade. Então, são todas as coisas que vão agravando uma situação e levando muito prejuízo para uma empresa. Ok, se leva prejuízo para uma empresa, qual o prejuízo que leva para essa pessoa e qual o prejuízo que leva para essa família? No Brasil, a gente ainda tem aí os recursos de afastamento do INSS. É muito difícil você conseguir. É muito difícil. Eu fiz um cateterismo em 2022 e em 2021 eu tive um Covid muito grave. Eu fiquei 1 mês internado na UTI, eu fui entubado 2 vezes, o meu pulmão foi completamente tomado, que a gente chama de pulmão branco, não tinha mais pulmão. Chamaram a minha esposa e disseram assim para ela, Sônia, nós não temos mais o que fazer com o Délcio. O Délcio já era. Foi mais ou menos essa conversa. E depois, conversando com amigos meus que cuidaram de mim, eles me disseram a mesma coisa. E ela falou assim, olha,
vocês poderiam segurá-lo aí 2 dias, só para eu preparar as crianças e para eu arrumar as coisas. Aí falaram, não, nós vamos segurar ele por 2 dias para você. E a partir daí Deus começou a fazer um milagre. E a partir daí eu comecei a me recuperar, e hoje eu estou aqui para a glória e honra do Senhor. O pastor Egner acompanhou isso, o pastor Egner lembra disso. Foi muito difícil. Eu voltei para casa, eu não conseguia segurar um copinho de plástico vazio. Eu demorei 1 mês e meio para começar a voltar a aprender a andar. Eu fiquei 6 meses e meio parado sem trabalhar. Nesse meio tempo, eu tive que fazer um cateterismo, eu coloquei 6 estentes no coração. Mas 6 não é um número bom, pastor. Não é um número bom. Então, no ano seguinte, eu botei mais um. São 7 estentes, que é o número da perfeição. E antes de vir para cá, eu fiz uma angiotomografia de coronária, e graças a Deus, eles estão funcionando muito bem, obrigado. Emagreci 25 quilos, e esse é um dos assuntos que nós precisamos tomar consciência. Aqui nos Estados Unidos é muito fácil a gente engordar, muito fácil. E nós precisamos tomar cuidado com o nosso peso. Não é simplesmente uma questão estética. Às vezes eu tenho pacientes que eu atendo e falo assim, eu estou gordo, mas o meu colesterol é bom, o meu não sei o que é bom, não sei o que é bom. Está bom, então você está bom, né? Até que ele tem um infarto fulminante. Né? Então, não é simplesmente uma questão de elegância, de estética, mas é uma questão de saúde. Nós temos que lembrar que nós somos o templo do... Exatamente. O avô da minha esposa era um pastor assembleiano, plantador de igrejas lá na Zona Leste, em São Paulo. Você vê que mistura, né? Eu sou presbiteriano e minha esposa assembleiana. Quer dizer, eu navego por todas as denominações. E ele era um pastor assembleiano e que também se cuidava muito, né? Se cuidava bastante. Eu gostaria também de continuar um pouquinho com essa estatística que diz o seguinte. Além do que a saúde mental significa para as empresas, significa para as famílias, a epidemia de Covid aumentou muito os problemas de saúde mental. Antes do Covid, cerca de 15% da população teria algum problema de saúde mental. E veja, saúde mental não é ficar doido, não é louco, tá? Teria algum problema de saúde mental em algum ponto da sua vida. Depois da epidemia de Covid, isso aí subiu para 45%. Quem aqui ainda vê pessoas andando pela rua ou no aeroporto, ou seja, onde for, com máscara? Quem ainda vê? Eu ainda vejo. Provado que isso não tem função nenhuma, mas o medo que ficou. Nós temos uma geração de crianças da máscara. O Covid teve esse fator negativo, além do isolamento nas pessoas. Agora eu quero dar uma outra estatística para vocês. Eu falei que a ansiedade e depressão são os distúrbios de saúde mental mais frequentes no mundo. Para vocês terem ideia, no mundo, 3,6% da população. Na América, 5,8%. No Brasil, 9,3%. O Brasil é um dos países que mais sofre de ansiedade. E entre os pastores evangélicos, 11,1%. Então, vocês vejam que os pastores eles têm uma incidência de ansiedade que é o dobro da população geral. Isso se aplica aos líderes. Com certeza, os pastores que estão nessa situação de expatriados devem sofrer em um grau maior. Essas pesquisas foram feitas com pastores nos Estados Unidos. Assim como também as pessoas que são expatriadas
também devem sofrer, ter um grau maior de ansiedade, de depressão e de burnout. Eu estava ontem com minha esposa, com meus filhos, nós estamos numa casa aqui, e eles falaram o seguinte, minha esposa falou assim, olha, o Brasil é muito joia, é muito bacana, nós temos muitas facilidades, muitas, né? Lá nós temos funcionários quando a gente quer, quando a gente precisa. Então, é um país muito joia, muito bacana. O problema do Brasil é a corrupção. O problema do Brasil é que é o país feito para não dar certo. O problema do país é que é o país que não querem que dê certo. E aí, com isso, o que cada um de nós, o que cada um de vocês se viu obrigado a fazer? Sair de lá. Eu garanto que a grande parte de vocês gostaria de estar lá, junto dos seus. Tenho certeza, a grande parte. Tem gente que não, tem gente que gosta dessa cultura. Mas existem pessoas aqui que gostariam de estar lá, junto com a sua família. Isso causa uma ansiedade e uma depressão muito grande nas pessoas. Isso é um gatilho para a depressão. Às vezes em maior ou menor intensidade, mas é um gatilho para a depressão. Eu falei da ansiedade, olha, com relação à depressão. 4,4% de incidência no mundo, nos Estados Unidos 5,9%, no Brasil 5,8% e entre os pastores evangélicos 9,1%, ou 150% a mais do que a população geral. Os pastores hoje, antigamente a gente não ouvia falar de pastor se suicidando. Hoje a gente ouve falar de pastor se suicidando. E a incidência de suicídio nos pastores, ela está maior do que na população geral. Nós não ficamos sabendo. Há 2 semanas nós tivemos lá em Londrina um membro da igreja, muito ativo na igreja, um líder da igreja, um jovem, profissional liberal, muito bem sucedido, e pulou do prédio. Ninguém sabe o porquê, mas ele pulou do prédio. Esse jovem, ele estava dentro da igreja, casado. Esse jovem estava na liderança da igreja. Esse jovem participava das coisas da igreja, da vida da igreja. Ele participava do face a face, ele participava de todas essas atividades, dando apoio para as pessoas. E ninguém foi capaz de enxergar que esse moço precisava de ajuda. Eu estava conversando com o pastor Sandro e a gente conversou sobre as doenças que ninguém vê, sobre os raros. O pastor Sandro tem um filho que é autista, ou seja, é uma família diferente, é uma família especial. Eu tenho uma filha que tem uma doença autoinflamatória. Eles vieram aqui agora porque ela está lá em casa passando mal. Ela tem uma doença autoinflamatória, nós estamos já no 3º imunobiológico. Cada dose que ela toma da medicação são R$70 mil. R$70 mil por mês de medicação, só essa. Graças ao bom Deus, o convênio está cobrindo a medicação. E assim como nós temos esses raros, e nós temos que acolher esses raros, quando a gente fala em inclusão, a gente pensa em um monte de coisa. A gente pensa naquela sopa de letrinha, com arco-íris. A gente pensa em quem tem mais ou menos melanina, mas nós não pensamos na inclusão dos raros, na inclusão das famílias diferentes, das famílias especiais. Nós não pensamos em incluir as famílias que têm os seus filhos que são autistas. Nós não pensamos em incluir as famílias cujos filhos são síndrome de Down. Nós não pensamos em incluir os surdos e os mudos. Nós não pensamos em incluir os familiares dos pacientes portadores de doença rara. A doença rara você não consegue enxergar, você olha para a pessoa e você não entende. Nós ouvimos já alguém falar assim para outra pessoa,
Mas a Isabela é normal. Eles estão inventando doença para ela na igreja. Como se a gente quisesse que a nossa filha fosse doente. Mas, assim como nós temos essas doenças raras, são as doenças que ninguém enxerga, nós temos as doenças da alma. Nós temos os transtornos da saúde mental. E, gente, transtorno de saúde mental não é, entender? Não é isso. Um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, um quadro de bulimia, isso são quadros de transtorno mental. E nós somos acostumados a discriminar e achar que tudo isso é loucura. E por isso, muitas vezes, nós não queremos enxergar que nós estamos passando por situações semelhantes. Quando eu fiz a minha dissertação do mestrado, e que eu comecei a ver esses números importantes e impactantes, eu tinha um projeto para o doutorado, que era utilizar essas informações e fazer uma intervenção, selecionar 5 ou 6 pastores de denominações diferentes, uma pastora, fazer intervenções com eles e ver o resultado que essas intervenções surtiriam nessas pessoas. E eu parei e pensei, eu falei, isso aqui é uma informação muito valiosa, isso aqui é uma situação alarmante, e eu limitar isso aqui a 5 ou 6 pastores para fazer uma tese de doutorado é um egoísmo muito grande da minha parte. Eu tenho que ajudar essas pessoas. E então eu desenvolvi um programa de saúde integral para pastores, inicialmente para pastores. Nós estamos aí remodelando para outros profissionais. Nós temos algumas formas, alguns vieses. E o primeiro viés que nós temos é quebrar esse paradigma da doença mental. Entender que isso não é loucura, mas que tem bases fisiológicas, que é um problema de neurotransmissor, de hormônio que é formado no cérebro. A pessoa tem que entender isso. Porque quando a gente pensa em algum distúrbio mental, a gente pensa no quê? É encosto. É encosto, é o capeta, é capeta. Vamos fazer uma campanha, vamos chamar aquela irmãzinha que é canela de fogo e que, sabe, vamos levar na outra igreja lá que o capeta se manifesta. A gente pensa nisso. É ou não é? Primeira coisa que a gente pensa. Outra coisa, isso é falta de fé. Meu irmão, isso é falta de fé. Você tem que melhorar a sua fé. Você tem que exercitar a sua fé, porque o Senhor diz que se você tiver fé, você vai remover montanhas. É falta de fé. Outra coisa, pecado. Irmão, você está em pecado. Você está em pecado. E nós chegamos a ouvir que se nós confessássemos o nosso pecado, a nossa filha seria curada. Dentro da célula da igreja. Quando eu falei da ansiedade, existem vários personagens da Bíblia que sofreram de ansiedade. Existe um personagem da Bíblia que mostra a importância da ansiedade e que ninguém está livre da ansiedade. Vocês sabem quem é? Eu vou dar uma dica para vocês. Lá no Getsemane, Jesus suou sangue. Esse suar sangue, ele em medicina é descrito como hematidrose ou omidrose. É descrito na medicina. E isso acontece quando a pessoa está sofrendo uma situação de ansiedade extrema. Então, se o próprio Senhor Jesus sofreu uma situação de extrema ansiedade, que fez com que ele suasse sangue, quem é você, réis mortal, que não pode passar por isso? É ou não é?
Quando nós falamos de depressão, Elias foi lá, botou fogo, o fogo queimou até a água, e matou não sei quantos profetas de Baal, e não sei quem. Aí, ó, a outra lá falou que vai te matar, velho. O que Elias fez? Correu, pediu para que Deus matasse, tirasse a vida dele. Senhor, se era para eu passar por isso, então você não fizesse seu profeta. Mas que duro compromisso, que dura missão é ser seu profeta. E se escondeu na caverna. Elias estava sofrendo um quadro depressivo muito grande, muito intenso, que ele chegou a desejar a própria morte. Burnout, está na Bíblia, burnout. Quando estava no deserto, e Moisés, ele saía de casa cedo, e ia para lá, e ouvia o povo, e voltava para a tenda dele à noite. E o sogro dele, Jetro, que teve uma importância muito grande na vida de Moisés, falou: Moisés, deixa eu te falar uma coisa, isso não está certo, não. Isso não está certo, você não vai dar conta. Não vai dar conta, não. Faz o seguinte, você divide em líderes, divide em colíderes, divide em subcolíderes. Esses caras vão resolver para você as coisas. E você vai resolver só o que eles não puderem resolver. Eles vão peneirar para vocês. Então, Jetro já estava ensinando ali como você evitar o burnout. Então, o importante, gente, é essa mensagem que eu quero trazer para vocês, e que nós precisamos ficar atentos com relação à saúde mental. Nós precisamos tirar todo o paradigma de que isso seja algo espiritual. Até, eventualmente, nós podemos ter algo espiritual. Como o endemoniado de Gadarena, de Gadara. Nós podemos até ter alguma coisa espiritual, mas não é a regra. Isso é exceção. Quantas vezes vocês aqui, na terra da oportunidade, se perguntaram: o que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes vocês já se perguntaram, disseram para vocês mesmos: eu vou desistir, eu vou embora, eu vou voltar para o Brasil, eu quero ficar perto da minha família? Quantas vezes vocês já sentiram a solidão aqui, na terra da oportunidade? As pessoas são diferentes, as pessoas trabalham, você não conhece o seu vizinho. Quantas vezes vocês sentiram isso? Quantas vezes vocês sentiram a angústia de ter que trabalhar para colocar o pão, aqui é bagel, né? Para colocar o bagel na boca dos filhos? São situações que vão se acumulando. Isso acontece com os líderes, isso acontece com os pastores, isso acontece com cada um de nós. O que nós precisamos fazer e entender, primeiro, quebrar o paradigma. Não é loucura. Não é loucura. Isso, eu estou com um desbalanço dos hormônios que são formados no meu cérebro. E eu tenho que rebalancear, de alguma forma. De alguma forma eu vou rebalancear isso. Seja com medicação, não sei, mas de alguma forma eu vou balancear isso aí. Eu tenho pacientes que eu vou prescrever uma medicação, eles falam assim: mas eu não quero viciar. Eu falei: meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tiver problema de pressão, você vai tomar remédio de pressão o resto da vida? Vou. Se tiver diabetes, vai ser para o resto da vida? Vai. Se você tiver uma tireoide, e aí, também não vai? Vou. Então, meu amigo, se você tem um problema de desbalanço hormonal no teu cérebro, e eu te dou um remédio que faz você ficar melhor, que faz você se sentir bem, e esse sentir bem não é simplesmente passar por cima dos problemas, não, mas é rebalancear o seu cérebro, o seu organismo, para que você consiga viver com isso e pensar melhor e se reequilibrar. Você não vai tomar por quê? E você vai ter pressa para tirar por quê? Eu sempre falo assim: 85% dos pacientes usam algum remédio. Os outros 15% usam, mas não falam. Existe um link que
eu gostaria de passar para vocês, que depois eu gostaria que vocês entrassem. E esse link, ele tem alguns testes, ele é gratuito. E ele tem alguns testes para medir a sua tendência ou o seu grau para depressão, ou para ansiedade, ou para burnout. Ele vai passar para vocês um relatório, de tal forma que você vai poder identificar algumas coisas que você precisa melhorar. Esse link é mindcheck.me. Mindcheck. Checagem da mente.me. Mindcheck.me. Gravem esse link. Cheguem em casa. Entra nesse link. Tem vários testes ali. São testes rápidos. Mas isso aí vai ajudar muito. E o que nós estamos fazendo agora e tentando trazer para os Estados Unidos é justamente esse nosso programa de saúde integral. Nós começamos a fazer no Brasil com pastores de diversas denominações. Pastores presbiterianos, pastores assembleanos, pastores de comunidade. Nós nos tornamos um programa interdenominacional. São vários aspectos, né? Cresci na igreja presbiteriana. A minha mãe cresceu na igreja presbiteriana, mas teve uma passagem por outras igrejas. A minha esposa vem de família assembleiana. Eu tenho um relacionamento muito próximo com vários pastores ali em Londrina, que são de diversas denominações. Isso permitiu com que a gente permeasse todas as denominações. E que nós pudéssemos fazer turmas para atender esses pastores heterogêneas, e que esses pastores normalmente não eram da mesma igreja, o que favorece, que facilita que eles conversem, que eles abram o coração, que eles não tenham medo de ser julgados. O maior medo que nós temos é de ser julgados, de alguém falar que nós não temos fé, nós estamos em pecado, que nós estamos com encosto, que se confessar o pecado vai se resolver. Esse é o medo que a gente tem, de não ser compreendido, de não ser aceito, de não ser acolhido. E nós começamos a fazer isso com os pastores. Nós tivemos 85% de bons resultados. 85%. Eu falava para a equipe, eles falavam, mas como você acha? O que você acha? Eu falei, olha, se nós tivermos 20% de adesão dessa turma que nós vamos conversar, se nós tivermos 20% de adesão, já é um sucesso. 85% de adesão. É um programa em que nós tratamos durante um ano de vários aspectos da vida da pessoa. Como eu disse, quem aqui se preocupa em levar o pão para casa? Eu me preocupo. Quem aqui se preocupa em ter uma assistência médica quando precisar? Eu me preocupo. Quem se preocupa aqui com a aposentadoria? Eu me preocupo. Então, todos nós temos essa preocupação. Como eu posso investir o dinheiro que eu ganho? Como eu vou trabalhar com esse dinheiro? Nós não aprendemos isso no Brasil. Então, nesse programa, nós temos 4 encontros quadrimestrais. Então, a cada 4 meses, nós temos um encontro que nós chamamos de imersão. Nessa imersão, nós vamos para um lugar onde não pega celular, nada, não tem internet, só tem internet para nós, para os pastores não tem. E nós ficamos durante um dia todo. Eles chegam às 7 horas da manhã, já tem um café da manhã esperando.
às 7:50 nós começamos a programação. Eles preenchem, fazem testes psicológicos. Nós temos um grupo de psicólogos, eles preenchem testes psicológicos. Ao longo do dia, eles têm várias atividades com os psicólogos, aqueles jogos que os psicólogos fazem. E nós tratamos acerca justamente de desmistificar e quebrar os paradigmas na vida da pessoa. Primeira coisa, vamos desmistificar a doença mental. Nós mostramos as estatísticas, nós mostramos as situações, nós mostramos na Bíblia quem tinha isso. Nós mostramos na Bíblia as bases para o tratamento, tanto a cura extraordinária do Senhor que pode acontecer, quanto a medicação. Então, nós mostramos tudo isso na Bíblia. E é interessante que quando nós vamos colocando, o pastor fala, estou passando por isso aí. Eu preciso de ajuda. Mais de 50% dos pastores pensam em largar o ministério. Mais de 50% dos pastores largariam o ministério se tivesse um outro emprego. A mesma coisa acontece com os líderes. A mesma coisa acontece com quem não é líder. Mas uma grande parte também pensa em se afastar do Senhor porque não está conseguindo enxergar que está passando por um deserto, que está sendo treinado. Então, esse primeiro encontro, nós tratamos sobre isso, nós quebramos os paradigmas. Então, o paradigma é do pastor Superman. O pastor Superman é aquele assim, só eu faço na igreja, ninguém mais. Se eu não estiver lá, ninguém mais vai fazer. Ele é onipresente. O pastor Superman é onipresente, onipotente. Ele não delega, não sabe delegar. Então, nós vamos quebrando esses paradigmas. Paradigma do day off. Eu tenho amigos pastores que eles saem de férias com o celular ligado, com o WhatsApp funcionando, atendem os membros da igreja, atendem as situações da igreja, mesmo tendo um monte de pastor para fazer, atendem as situações que acontecem na igreja. O paradigma da família. Grande parte das esposas de pastores, assim como as esposas de líderes, elas pensam que uma grande parte dos seus problemas é o dinheiro e o fato de que o seu cônjuge ele está sendo sugado pelo ministério e ele não dá nem o bagaço da laranja para a sua família. Quebramos esses paradigmas. Mostramos que o homem, a mulher, é um ser múltiplo, multifacetado. Nós temos várias dimensões na nossa vida. Nós temos a dimensão profissional, nós temos a dimensão pessoal, a dimensão financeira, espiritual. Temos várias dimensões. E nós trabalhamos essas dimensões ao longo desse ano. Bom, pastor, então vocês vão falar só a respeito da questão do ponto de vista teológico. Não, de jeito nenhum. A primeira preleção que nós temos é justamente essa, quebrar os paradigmas e mostrar na Bíblia onde está. Mas, a partir daí, nós começamos a trabalhar outras coisas. Gestão do tempo. A gestão do tempo significa você ter um tempo para Deus, você ter um tempo para a sua família, você ter um tempo para você com Deus, você ter um tempo para você com você e você ter um tempo para a igreja. Qual é o nosso maior ministério? A família. Nossas prioridades são Deus, família, trabalho, igreja. Para o pastor, igreja e trabalho acaba se juntando. Mas nós temos que trabalhar a situação. As pessoas, não só o pastor, e aqui eu estou falando para cada um de nós. Eu estou falando inclusive para mim. Nós temos que fazer uma gestão do nosso tempo.
Nós temos que dedicar o tempo para a nossa família, o tempo para nós, o tempo para Deus. E a partir daí nós vamos desenvolvendo esses assuntos. Gestão financeira, olha, onde você vai aplicar o seu dinheiro, como é que você vai economizar, quanto que você tem que ter, onde você vai... Tudo isso. Como é que você vai preparar a sua aposentadoria? Como é que você... gestão de projetos, como é que você vai montar um projeto para a igreja, por exemplo? Porque eu já vi assim, o projeto é muito lindo, mas e o dinheiro? Ah, Deus proverá. Não, querido, não. Deus mandou a gente fazer o que a gente tem que fazer. Ele não vai mandar um anjo aqui para sair catando dinheiro. Não. Deus pode tocar o coração de pessoas através de nós, mas nós temos que ter esse conhecimento, assim como a gente tem que fazer em casa. Como fazer um orçamento? Como fazer um orçamento familiar? Como fazer um orçamento doméstico, do orçamento da igreja? Então, tudo isso nós vamos ensinando ao longo desse curso, esse programa de saúde. E entre essas imersões que nós fazemos, nós temos psicólogos, médicos e mentores. Então, os psicólogos, eles fazem a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental é a mais eficiente que tem, porque ela te muda a maneira de você enxergar as coisas. Ela ressignifica as coisas para você. E ela é rápida. É 4 a 9 meses. Nós temos médicos porque, eventualmente, nós precisamos de alguém que tem algum problema de saúde física, ou mesmo aqueles que precisam tomar alguma medicação. Eu tive vários pastores tomando, eu tive um pastor que falou, não preciso. Um mês depois, ele falou, me passa uma medicação, por favor, eu estou precisando. Precisa reequilibrar. E nós temos mentores. Esses mentores são pastores mais antigos, mais experientes, e que vão orientar, vão tutorar, vão mentorar esses pastores que estão sendo tratados. Da mesma forma, as pessoas que vão participar desse programa de saúde, que não são pastores, são líderes, são profissionais liberais, também vão receber essas mentorias. Nesse programa nós estamos fazendo no Brasil. E o nosso projeto é trazer isso para cá, para os Estados Unidos, e sediar aqui em Orlando. Inicialmente em Orlando. Porque andando o projeto como nós queremos, nós não damos conta. Nós vamos multiplicar equipes. A nossa intenção não é ficar com o monopólio disso. Assim como o doutorado, a intenção não é ficar com o monopólio. A intenção é a gente disseminar esse projeto, esse programa de saúde pelo país todo, para a gente restaurar as vidas, restaurar ministérios, restaurar casamentos, restaurar relacionamentos com filhos e com pais, restaurar finanças, enfim, restaurar a saúde como um todo da pessoa. É isso o que o Senhor quer. O Senhor quer que nós estejamos com a nossa vida espiritual em ordem, mas o Senhor também quer que a gente cuide do templo do Espírito. E é isso que nós vamos fazer aqui nos Estados Unidos agora. Já apresentei o projeto para o USCIS, esperando a resposta. E estamos até já tentando fazer alguns contatos aqui para tentar apresentar o projeto, o programa de saúde e traçar algumas parcerias. Eu não tenho como tocar isso sozinho, mesmo porque eu tinha minha atividade no Brasil. Eu preciso treinar pessoas, a gente precisa desenvolver os temas, tanto para os pastores, quanto para os líderes, quanto para as pessoas que são profissionais liberais. Vocês sabiam que médico se suicida muito? Essa semana passada, um colega meu, anestesista, jovem, se suicidou. Separado há 3 anos, uma filhinha pequena, e ele injetou nele mesmo uma substância anestésica e foi encontrado já em parada cardíaca, reanimaram, foi para a UTI e faleceu. Assim como eu falei desse colega da igreja, dentista, pulou do prédio. Nós temos profissionais sofrendo muito. Profissionais que não encontram
apoio enquanto garida e não tem segurança para conversar com alguém a respeito das suas dificuldades no ambiente de trabalho ou entre os amigos. Essa é a ideia. Vamos restaurar essas pessoas. Não importa se elas são ou não cristãs. O Senhor vai fazer a obra. E se elas não são cristãs e não se converterem, o Senhor mandou nós amarmos as pessoas. Deus não mandou você gostar de ninguém. Deus mandou você amar. Amar é respeitar. Você não precisa levar para a tua casa, mas você tem que amar. E é isso que nós precisamos fazer. É essa a intenção, é essa a nossa ideia. Se alguém tiver interesse de saber mais a esse respeito, quiser trocar ideia, ou se alguém conhecer alguém que possa participar do projeto, do programa junto, né, trabalhar junto conosco, nós estamos à disposição, nós vamos agradecer muito. Tá? E de tudo isso eu espero que vocês saiam daqui com a seguinte informação. Jesus disse para os apóstolos que nesse mundo eles teriam aflições. E aflições, lá no original, não é uma aflição que é um contratempo normal, acabou a gasolina na I-40, eu não tenho quem me leve. Não. Essas aflições, no original, significa ser esmagado como uma uva esmagada no lagar. Não sobra nem o caroço. São essas aflições que o Senhor fala. Então, vocês saberem que nós podemos passar por momentos assim, podemos nos sentir como pior que o bagaço chupado da laranja, pior que aquela cana que passaram 300 vezes para fazer garapa. Nós podemos nos sentir assim. O Senhor já falou que nós vamos nos sentir assim, nesses momentos. Mas o Senhor disse que Ele venceu o mundo. E Ele, assim como Ele venceu o mundo, venceu essas situações, para a gente ter bom ânimo, porque o Senhor também vai colocar pessoas que vão nos ajudar a sair dessa situação. Amém? Quero agradecer muito, eu acho que eu me estendi demais. Né? Eu sei que muita gente vai sair daqui para trabalhar, a vida aqui é diferente, mas eu quero agradecer muito a oportunidade que o pastor Sandro me deu, a oportunidade através do pastor Egner, e estou à disposição. Estamos à disposição. Amém? Pastor, obrigado.